Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. É o vídeo comum em que eu venho aqui referir aquilo que foi o resumo deste mês de setembro, um mês que familiarmente acabou muito triste aqui para nós, mas acho que devo continuar a fazer isto e não ia deixar de fazer este registro neste mês, portanto temos que ultrapassar estas coisas e seguramente isto é para continuar. Este mês foi um mês de muitas atividades. Começou com a aprovação de um artigo que propus para uma conferência que é Glow 2021, que é a primeira conferência que vai acontecer, isto através da Universidade de Lusófona, sobre jogos sérios e abordagens para jogos com objetivos para além do mero entretenimento. Portanto, foi interessante ver isso e estar isto a acontecer em Portugal. Tive a participação na Gen Con, falada em português, que foi organizada pelos amigos e pelos colegas da área dos jogos brasileiros, que acabaram por organizar esta hipótese da Gen Con em português, que nos permitiu a nós, portugueses, e obviamente brasileiros também, principalmente brasileiros, fazer esta partilha das coisas que andamos a fazer ligadas aos jogos, mais ligadas à educação. No meu caso foram os projetos que eu tenho feito, e experiências e ensaios que tenho feito de jogos de tabuleiro modernos no contexto do ensino superior, no ensino universitário. Neste mês tive também a participação na ISAGA, que já se faz há 52 anos, salvo erro, que é a maior conferência internacional académica e técnica na área da simulação e dos jogos. Estive a apresentar um artigo sobre como podemos fazer um compêndio, uma conjugação de vários jogos de tabuleiro modernos, adaptando-os e introduzindo alguns elementos de gamificação para usar informações para explicar o que é a gamificação e o que podem ser os serious games e as possibilidades de os usarmos no contexto real das empresas e das instituições. Portanto, foi muito interessante participar nessa conferência internacional que decorreu este ano na Índia. Este mês também aconteceu a Game On 2021, organizada pela Eurosis, dedicada à simulação, jogos também, mas principalmente simulação e tecnologia e afins. E este ano a conferência decorreu novamente na Universidade de Aveiro e tive a possibilidade de apresentar mais um artigo que fiz com também o Marco Silva, muito conhecido também aqui dos jogos de tabuleiro portugueses, da comunidade Dobby. Nós fizemos um artigo sobre o modo como os jogos de tabuleiro têm feito os modos solo e como isso são sistemas de automação, e a nossa discussão é se são também aproximações à inteligência artificial ou não. O artigo teve boa recepção, até porque ganhou o prémio de melhor artigo académico apresentado na conferência. Nessa mesma conferência também conduzi um workshop sobre introdução ao design de jogos, e aqui a novidade é que foi feito através do modo online. Apesar de ter sido um grande desafio tentar fazer isto, eu penso que até correu bem e foi possível cumprir todos os objetivos a que eu me tinha proposto com este workshop introdutivo, sendo que estivemos a desenhar jogos em tempo real, que foi uma coisa curiosa. Este mês também fui 2 vezes à Lusófona. Na primeira vez fui para testar um modelo que eu tinha feito de planeamento do próprio campus da Lusófona. Tentei fazer um modelo que simulasse o campus e depois um jogo que explorasse alguns dos papéis e interações que podem estar associados àquilo que é uma tomada de decisão coletiva de como funciona o espaço. Uma coisa ligada à minha investigação, ao meu doutoramento, e obviamente foi uma boa oportunidade de poder testar isto noutro contexto. Também na Lusófona, no mês de setembro, aconteceu uma Game Jam, ou seja, uma semana dedicada à criação de jogos. Foram de jogos de tabuleiro, portanto eu fui lá dar um apoio com algumas introduções de conceitos teóricos, depois também questões práticas de desenvolvimento de jogos, e dei algum apoio àquilo que foram os primeiros protótipos, e eu sei que os alunos estiveram a fazer, surgiram pelo menos 9, e agora estou curioso para ver o resultado final, porque ficaram de me enviar então aquilo que foram os resultados em vídeo daquilo que foi a dinâmica dos jogos que eles conseguiram criar. Mas foi muito interessante ver como eles rapidamente conseguiram incorporar alguns dos elementos de design de jogos de tabuleiro modernos para criar os seus próprios produtos, e com certeza isto vai ser um apoio também aos jogos, ao desenvolvimento de jogos digitais, o que é muito interessante. Neste mês também saiu uma publicação que eu tinha feito há algum tempo para a EdThink, que é uma consultora de inovação em educação, e está um dos textos nesse compêndio que é sobre a educação pós-pandemia, e eu fiz um texto sobre como os jogos de tabuleiro modernos, no seu modo analógico e presencial, podem ter esse impacto positivo numa reação pós-pandemia em que podemos voltar a fazer algumas coisas e aproveitar aquilo que foi uma tomada de consciência daquilo que é a importância do estar perto e do interagir diretamente com as pessoas, neste caso, através dos jogos. Saíram também umas atas de umas conferências, uns proceedings
de Modern Games in the Middle Ages. Foi uma coisa curiosa, foi uma conferência que aconteceu no Twitter. Eu participei também com um artigo sobre os jogos de tabuleiro modernos, ou seja, os temas medievais nos jogos de tabuleiro modernos, e elas ficaram também disponíveis este mês pela Universidade de Winchester. Este mês também saiu uma entrevista do público, especialmente do P3, que me fizeram sobre o projeto que eu tenho desenvolvido, que é o Urban Security, aqui em Leiria, em que temos usado jogos de tabuleiro, adaptações e depois a criação mesmo de um jogo através de múltiplas etapas para ajudar a fazer um processo de planeamento colaborativo para aumentar a segurança urbana. Portanto, foi essa uma entrevista sobre esse processo e também no website do Urbact de Portugal, porque este projeto é um projeto Urbact, que é uma rede de projetos da Comunidade Europeia, da União Europeia, sobre partilhas e redes de cidades para desenvolvimento sustentável urbano, e saiu também um texto meu de resumo daquilo que foi, do que tem sido esta experiência do Urban Security no contexto do Urbact, para partilhar esta prática. Foi também um mês estranho porque foi quando saiu a minha participação no concurso de televisão Joker. Não correu muito bem, se alguns de vocês viram, não ganha propriamente muito dinheiro ou muito pouco comparado com aquilo que se pode ganhar no máximo. Mas para mim foi interessante do ponto de vista da experiência, não é? De experimentar, estar naquele papel, naquela pressão toda, com todo aquele ambiente e aquela dinâmica muito própria, também porque serviu para perceber como é que funcionam este tipo de jogos. Trata-se de um jogo na mesma, mas tem características muito especiais que até depois deram origem a um vídeo que eu criei aqui para o canal sobre aquilo que são os jogos centrados ou não centrados no jogador, e este é um exemplo muito claro que ajuda a distinguir as diferenças desse tipo de design, porque o design é que são as opções tomadas que definem o design, que depois levam a que o jogo seja ou não centrado nos jogadores. Este mês também foi um mês em que os Board Gamers de Leiria fizeram 7 anos. Isto é algo que deixa de orgulho a mim e todos os meus amigos com que fundámos este clube, que depois mais tarde dá origem também a uma associação. Fizemos 7 anos, portanto já andamos há algum tempo nisto, e agora que a pandemia está, esperamos nós, não é? Que o confinamento está a avançar mais, já começámos a libertar e a relaxar um pouco mais também naquilo que são os nossos encontros. Portanto, felizmente a partir de outubro vamos passar a ter, já tínhamos encontros, mas vamos passar a aumentar a capacidade da participação para mais pessoas poderem participar, porque temos feito encontros limitados de pessoas e nós chegávamos a ter 60 pessoas por encontro. Portanto, não sei se voltaremos a isso, uma vez que ainda estamos aqui a tentar adaptar-nos ao pós-pandemia, mas pelo menos alargar e tentar que mais pessoas participem e recuperem esses hábitos de vir jogar connosco e de gerar então esta comunidade apaixonada por jogos. Neste mês também aqui no canal houve um vídeo de resumo dos jogos que eu gostei mais de jogar nas férias, fazendo uma abordagem com todas as pessoas com quem eu fui jogando jogos, e até a solo também, toda a diversidade e de como isso foi um veículo, uma ferramenta muito interessante para tornar as férias, lá está, mais interessantes e mais interativas e mais socializantes também. Depois no canal também, obviamente, os vídeos de unboxing, fui fazendo alguns, de tutorial e análise só consegui fazer um, que foi do Fayun, foi um dos jogos que eu gostei mais de jogar nos últimos tempos, e depois também tive este mês 2 vídeos sobre 2 livros, que eu já não fazia vídeos destes há algum tempo, 2 livros académicos, um do Jeffrey Engelstein, que é sobre a prototipagem e a criação de protótipos físicos de jogos de tabuleiro, e outro do Keith Bergen, que é sobre a teoria do game design, que vem trazer alguns conceitos interessantes que justifica e que dá muita força que para fazer, e em muitas formações e no trabalho de criação de jogos, às vezes o próprio game design é esquecido, o que é estranho, não é? Pode parecer estranho, porque muitos destes cursos e abordagens acabam por se centrar, por vezes, em aspectos, por exemplo, da programação, ou do aspecto gráfico, ou de outras coisas deste tipo, ou da narrativa, ou do contexto, e não propriamente no game design, na parte sistémica da coisa, na parte de estrutura, aquela que nós exploramos tanto nos jogos de tabuleiro. E ele diz até que, obviamente, que não é o único a dizer, mas muitos dizem também, que uma das formas de até apostar e reforçar isto é explorar os jogos de tabuleiro, jogos analógicos, até como apoio ao desenvolvimento de jogos digitais, uma vez que a parte do game design e da conjugação dos mecanismos é muito forte no modo analógico. E pronto, foi este o resumo daquilo que foi o mês de setembro, e fica aqui o registro. Obrigado pela vossa paciência e atenção. Adeus!